E aí, Kizzards, tudo certo? Se preparem, porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa força invisível que está por toda parte, o magnetismo. É como se fosse um superpoder da natureza, sabe? E a gente vai desvendar todos os segredos dele. Bora lá? Pensa naquela cena clássica. Você pega um ímã, chega perto da porta da geladeira e... plac! Ele simplesmente gruda. Parece até mágica, né? Tipo uma cola invisível que só funciona ali. Mas que bruxaria é essa, afinal? Então, pode guardar a varinha mágica, porque a resposta para isso é ciência pura. Esse fenômeno super legal tem nome, magnetismo. E olha só, é uma das forças fundamentais que fazem o nosso universo funcionar do jeito que ele funciona. Mas ó, essa força invisível não sai por aí agindo de qualquer jeito, não. Ela tem regras bem claras. É que nem um jogo. Pra gente entender o magnetismo, primeiro a gente precisa aprender como se joga. Vamos conhecer agora as regras da atração. Ok, a primeira coisa que a gente precisa saber é que todo o ímã, sem exceção, tem dois pontos especiais de força. A gente chama eles de polos. Um é o polo norte e o outro é o polo sul. É como se fossem os dois lados de uma moeda, sabe? Não dá pra ter só um lado. E aqui tá o pulo do gato. A regra de ouro de tudo. Polos que são opostos, tipo norte ou sul, eles se dão super bem. Eles se atraem. Agora, os polos que são iguais, como norte com norte ou sul com sul, esses não se suportam. Eles se repelem, um empurra o outro para longe. Lembrem-se bem disso, hein? Os opostos se atraem. Certo. Agora se preparem para uma pergunta que vai dar um nó na cabeça. Se a gente pegar um ímã e... tchac! Partir ele bem no meio. O que vocês acham que acontece? Será que a gente consegue finalmente separar o polo norte do sul? E a resposta é um gigantesco não. É aí que o magnetismo fica mais doido ainda. Quando você corta um ímã, você não destrói ele. Na verdade, você cria dois ímãs novinhos em folha. E cada um deles vai ter seu próprio polo norte e seu próprio polo sul. É simplesmente impossível criar um polo magnético sozinho. Agora, a parte que eu acho mais legal. Vocês sabiam que dá para transformar objetos de metal comuns em ímãs? Parece até coisa de laboratório de cientista, mas é bem mais simples do que parece. Então sejam bem-vindos à nossa fábrica de ímãs. A gente tem basicamente 3 receitas. A primeira é por atrito. É só pegar um clipe de papel e esfregar num ímã. Mas tem que ser sempre na mesma direção. A segunda é por indução. Só de deixar um metal bem pertinho de um ímã super forte, sem nem encostar, ele já vira um ímã temporário. E a terceira, que é muito poderosa, usa eletricidade. Uma corrente elétrica passando por um metal cria um campo magnético. Incrível, né? Certo, Quizzards! Depois de toda essa explicação, eu acho que já tá todo mundo craque no assunto. Então, chegou a hora de colocar esse conhecimento à prova. Se preparem que o nosso quiz de magnetismo começa agora! Primeira pergunta, bem tranquila para a gente aquecer. Se você tentar juntar o polo norte de um ímã com o polo norte de outro, o que vai acontecer? É isso aí! Eles se repelem, polos iguais não se curtem e se afastam com tudo. Ponto para vocês. Pergunta número 2. Pensem bem na regrinha de quebrar o ímã. Será que existe por aí algum ímã que tenha só o polo norte ou só o polo sul? De jeito nenhum. Essa é uma lei do magnetismo. Os polos são tipo unha e carne, onde um vai, o outro vai junto, sempre em dupla. Terceira pergunta, agora é o contrário, hein? O que acontece se a gente aproximar o polo norte de um ímã do polo sul de outro? Exato! Eles se atraem. É aquela conexão forte, aquela atração que a gente não consegue separar. Vocês estão indo muito bem. Quarta pergunta, agora para a gente conectar as ideias. Lembram da nossa fábrica de ímãs? Qual a conexão super importante que existe entre a eletricidade e o magnetismo? Perfeito! A eletricidade pode criar um campo magnético. E essa união de forças, que a gente chama de eletromagnetismo, é a base de quase toda a tecnologia que a gente usa hoje. E a última pergunta, para a gente fechar com chave de ouro. Qual é a característica fundamental, a carteira de identidade de qualquer ímã, não importa o tamanho ou o formato dele? É isso aí, ter dois polos, o norte e o sul. Essa é a regra número 1 do Clube dos Ímãs. Vocês simplesmente gabaritaram o quiz. Mandaram muito, muito bem, Quizzards. Uau, vocês arrasaram! E para ter certeza que tudo isso ficou bem gravado na memória, vamos fazer aquele resumo super rápido dos pontos mais importantes. Então, anotem aí para não esquecer.
Todo ímã tem dois polos. Opostos se atraem, iguais se repelem. Cortar um ímã ao meio cria dois ímãos novinhos. E por fim, eletricidade e magnetismo são parceiros inseparáveis. Simples assim. E agora, para fechar, eu tenho um desafio final. A gente já sabe dos ímãs na geladeira e nas bússolas, mas eu quero que vocês olhem ao redor. Onde mais na vida de vocês o magnetismo está presente? Deixem as suas ideias aqui nos comentários. E claro, se ficou alguma dúvida, pode perguntar também. Por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido descobrir os poderes do magnetismo. Se vocês aprenderam algo novo hoje, não esqueçam de seguir o nosso canal, ativar o sininho para não perder nada e deixar aquele like para dar uma força pra gente. Até a próxima!